Nós vamos tratar agora do tópico 2 da nossa disciplina, que se refere às contas externas de uma economia. As contas externas, elas estão representadas por duas peças contábeis, o balanço de pagamentos e a posição internacional de investimento. Ambas seguem as metodologias determinadas pelo Fundo Monetário Internacional para todos os países. Então, há um conjunto de aspectos técnicos sobre como mensurar, aonde registrar cada uma das transações existentes e que é compartilhado, né, por todos os países que aderem a esse sistema, né, que são países que compõem o Fundo Monetário Internacional, e permite dessa forma, essa padronização permite com que haja comparabilidade entre as estatísticas das diversas economias. A primeira peça é o balanço de pagamentos. Ela registra as transações entre residentes e não residentes num certo período de tempo. Todas as transações oficiais, aquelas transações que são realizadas formalmente, a contratos, a pagamentos dentro do sistema financeiro, o que permite às autoridades responsáveis pela compilação e organização da estatística das contas externas, do balanço de pagamentos, no Brasil, o Banco Central do Brasil, contabilize dentro dos padrões internacionais. Essa peça, o balanço de pagamentos, ela está organizada na conta corrente, que por sua vez tem divisões, a balança comercial e de serviços, a balança de renda ou a conta de rendas primárias, a conta de rendas secundárias. E a conta capital e financeira, que se divide em conta capital e conta financeira. A conta financeira, por sua vez, né, tem um conjunto de divisões que nós vamos ver na sequência. O método das partidas dobradas, ou seja, cada transação tem um registro a crédito e a débito, é utilizado aqui, assim como é utilizado no registro contábil das transações de empresas, das transações de pessoas físicas, das transações de governos. Então, é um método essencial contábil que fundamenta o balanço de pagamentos. É importante lembrar que parte dos dados do balanço de pagamentos é utilizada também utilizar nas contas nacionais. Então, exportações, importações, né, são referências para a contabilização de agregados como o produto interno bruto de uma economia. Lembrando, por fim, que essas transações são entre residentes e não residentes, isso não significa nacionalidade. Uma empresa controlada por capitais estrangeiros, uma empresa estrangeira operando no Brasil, nas suas contas externas, os registros serão iguais aos registros de uma empresa controlada por capitais nacionais. Então, se uma empresa estrangeira está exportando um bem ou um serviço, é registrado da mesma forma que a exportação de um bem e serviço de uma empresa brasileira, e isso vale também no resto do mundo. Aqui nós temos o retrato do balanço de pagamentos com as suas contas principais. Cada uma dessas contas tem subdivisões. Só para ilustrar, o dado aqui se refere ao ano de 2023, tanto no mês de agosto, que é o dado mais recente no momento que nós estamos gravando, quanto acumulado janeiro-agosto, como em 2024, o mês de agosto, para efeitos de comparação, e o acumulado entre janeiro e agosto do ano. Vocês vão observar, por exemplo, que no acumulado do período de 8 meses, em 2023, o déficit em conta corrente foi de 13,5 bilhões de dólares, né? O registro é feito em dólares, e agora nós temos mais do que o dobro disso, um déficit que cresceu para 30 bilhões de dólares. Mas esse não é o ponto, uma análise da conjuntura, mas sim observar a sua estrutura. Então nós temos o registro da balança comercial, talvez a mais conhecida, em que nós temos exportações e importações de mercadorias, estrito sensu. Como essas mercadorias são transportadas, têm seguros e há outros serviços transacionados entre países, turismo, por exemplo, né, se separa isso e aí nós temos uma conta de serviços com as suas subcontas, por exemplo, transporte, né, que é a conta de fretes, tem a conta de seguros, de serviços financeiros, turismo e assim sucessivamente. E cada conta tem receitas e tem despesas. O Brasil tem receitas pelo transporte de mercadorias e tem despesas pelo transporte de mercadorias. Por sua vez, nós temos a conta de rendas. Né? A conta de renda primária
e ela é chamada primária porque são rendas associadas ao trabalho ou à propriedade de ativos financeiros. Renda recebida ou renda paga. Então, se alguma pessoa, se algum residente presta algum serviço, algum trabalho e é remunerado por isso, nós vamos ter uma receita entrando, remunerado por um não residente. Vamos ter uma receita entrando no Brasil. Se uma empresa sediada no Brasil contrata um não residente para prestar um serviço, no caso, o trabalho é o serviço, mas isso aqui é um trabalho, a renda, o ordenado, a remuneração será devidamente colocada como uma despesa do ponto de vista da economia brasileira. Outras rendas associadas à propriedade vai depender do tipo de ativo financeiro. Então, eu tenho lucros, juros, dividendos associados ao investimento direto, ao investimento em portfólio, a empréstimos. Então, todas as categorias de ativos e passivos financeiros que estão registradas na conta financeira, a essas categorias correspondem rendas recebidas do exterior, do resto do mundo, né? De residentes que têm a propriedade desses ativos, assim como não residentes que têm a propriedade sobre ativos emitidos no Brasil e, portanto, na perspectiva do Brasil, são passivos, há um pagamento, uma remessa de lucros, juros, dividendos para o exterior. Então, essa conta de renda primária registra rendas do trabalho e rendas do capital ou da propriedade de ativos financeiros. A renda secundária são recursos voluntários, né, transmitidos entre partes, entre residentes e não residentes. O que é isso? Dinheiro de imigrantes. Uma pessoa que está morando no exterior manda para sua família no Brasil recursos. E isso implica numa transferência que não é um pagamento de um bem, de um serviço, a remuneração de um trabalho ou a propriedade de um ativo financeiro. É uma decisão unilateral entre as partes de doação de um recurso. Então, dinheiro de imigrantes. Doações de dinheiro para fins humanitários, de medicamentos, de alimentos, também são registradas as contrapartidas financeiras registradas aqui, tanto quando recebemos quanto quando remetemos para fora. Então, tudo isso somado dá a conta corrente. Aí nós temos a conta capital e financeira. A conta capital, ela reflete a transação de bens não financeiros, ativos não financeiros e não reprodutivos. Não são bens, são ativos não financeiros e não reprodutivos. Exemplos, imóveis. O imóvel não é uma ação, um título de dívida que tem mercado secundário, etc. Não é um empréstimo financeiro e não é alguma coisa reprodutiva, não é uma máquina que produz bens, produz serviços. Então, esse direito de propriedade e esse ativo, que é um terreno, que é um imóvel, uma vez transferido entre residente e não residente, é registrado na conta capital. Cessão permanente de marcas ou de tecnologias. Vamos imaginar que uma empresa brasileira é detentora de um direito sobre uma imagem ou uma marca e vende para uma empresa não residente. Então, essa transferência é registrada aqui. Direitos sobre atletas, né? O antigo passe, o direito federativo, o vínculo federativo. Então, a transação de atletas, né, do direito federativo, do vínculo, é registrado na conta capital. Já a conta financeira são todos os movimentos de capitais que nós estamos usualmente habituados a ouvir falar na imprensa, na literatura. Uma modalidade é o investimento direto estrangeiro, que é aquela parcela de dinheiro que tem uma intenção de participar da gestão. A convenção internacional é que mais do que 10% das ações ordinárias, né, que têm direito a voto, representa já, investimentos acima de 10%, um investimento direto estrangeiro. Então, todo o capital que entra ou sai comprando ações, pelo menos 10% das ações ordinárias, será classificado como investimento direto estrangeiro. Tem a participação direta, a compra do capital, e tem as transações de empréstimo entre as empresas, que é chamado empréstimo intercompanhia. Aqui é um detalhe importante, porque nos últimos anos isso foi alterado, em que, e aí comparando uma empresa estrangeira operando no Brasil, uma empresa brasileira. Se uma empresa brasileira decide ir em Nova York tomar dinheiro, um empréstimo bancário no sistema bancário lá em Nova York,
isso virá como um empréstimo bancário que vai ser registrado em outros investimentos. Se a matriz de uma empresa, vamos imaginar a GM que tem aqui em Gravataí, se ela toma dinheiro em Nova York e repassa isso para a subsidiária no Brasil, isso não se caracterizará como um empréstimo, né? Lá na conta de empréstimo. Será um empréstimo intercompanhia, né? Então isso aqui está dentro do caixa e aparece como investimento direto. A segunda modalidade é um investimento em portfólio. O que entra aí? Nós temos renda variável, ações, e nós temos renda fixa, que são títulos de dívida. Dentro da renda variável, nós temos o mercado acionário, são ações negociadas no Brasil ou no exterior, e títulos também negociados no Brasil e no exterior de renda fixa. Eu esqueci de comentar por investimento direto e vale para cá que nós temos ativos e passivos. Quando uma empresa brasileira, no investimento direto estrangeiro, adquire o controle acionário de uma empresa no exterior, isso é um investimento brasileiro no exterior, é um ativo dentro da conta de investimento direto. Quando uma empresa não residente faz o mesmo aqui no Brasil, adquire o controle de uma empresa no Brasil, isso é um passivo, é um investimento estrangeiro no Brasil. Ações, a mesma coisa. Eu posso ter empresas ou pessoas físicas no Brasil, residentes no Brasil, adquirindo ações em Nova York. Então, isso se constitui um ativo na perspectiva do Brasil, é um passivo na perspectiva dos Estados Unidos. E fundos de investimento nos Estados Unidos podem adquirir ações aqui ou títulos de dívida. Isso está classificado em portfólio, isso é um passivo para o Brasil. O investimento direto, o investimento em portfólio, ações, que é renda variável, títulos de dívida, que é renda fixa, empréstimos que estão em outros investimentos, geram o quê? Lucros, juros, dividendos. E essas rendas vão ser registradas na conta de renda primária, não são registradas aqui na conta de capital. Nós temos a conta de derivativos, a liquidação das operações de derivativos, e nós temos outros investimentos que ali entram empréstimos bancários, o dinheiro depositado em contas, depósitos à vista em contas no exterior, o dinheiro no FMI, no Banco Mundial, etc. Isso aparece como outros investimentos. E aqui também temos os ativos de reserva, as reservas do Banco Central, fundamentalmente. E, por fim, existem discrepâncias estatísticas as mais diversas que aparecem como erros e omissões. Então, existe um sistema financeiro de controle das transações pelos intermediários financeiros, e existe um sistema operacional de controle de contratos. Às vezes os dados não coincidem, às vezes não sempre, né, virtualmente sempre, e a diferença entre um registro e outro é lançado erros ou omissões. Por quê? Porque o balanço de pagamento está sempre em equilíbrio. Por definição, eu tenho um conjunto de débitos, um conjunto de créditos, pelo método das partidas dobradas, e isso se iguala. Aqui embaixo nós temos duas outras informações, que é o déficit em conta corrente como percentual do PIB. Notem que ele dobra de 1% para 2% do PIB no último ano. E o total de investimento direto estrangeiro como proporção do PIB, 3,2% e 3,5%. Então, o dinheiro mais estável, digamos assim, com o investimento direto que está entrando no país, mais do que cobre o déficit em conta corrente. A nossa segunda conta é a posição internacional de investimentos. Notem que o balanço de pagamentos registra fluxos num período de tempo, né? A posição internacional de investimento registra uma foto num momento do tempo de um subconjunto de itens, que não é o mesmo conjunto, que são todas as transações que estão no balanço de pagamentos. O subconjunto que entra na posição internacional de investimentos se refere aos ativos e passivos financeiros, fundamentalmente. Então, a conta financeira. Lá na conta financeira tem o fluxo, é o dinheiro que entrou naquele período. Aqui é o valor histórico corrigido, né, por efeitos diversos, por mudanças de propriedade, por mudanças de taxa de câmbio, por depreciação, mas eu tenho o volume de ativos e o volume de passivos. E a posição líquida é o total de ativos e passivos. Há países que são, digamos, liquidamente credores, têm mais ativos do que passivos, e países, economias que são liquidamente devedoras, mais passivos do que ativos. Sempre lembrando que tanto o balanço de pagamentos quanto a posição internacional de investimentos, nós nos habituamos a falar o balanço de pagamentos do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Argentina. Posição internacional de investimentos do Brasil, da Argentina, da China. Porém, não são
contas públicas. Quando eu falo de Brasil, de China, é o conjunto das empresas, das pessoas físicas e dos governos de Brasil, de China e assim sucessivamente. Então aqui nós vemos que a contabilização e a atualização dos valores da posição internacional de investimento por parte do Banco Central envolve olhar o valor de estoque num determinado período e as mudanças ocorridas pelos fluxos de entradas e saídas por mudanças de preço e demais variações como depreciação para gerar estimativa no período seguinte, tanto de ativos quanto de passivos. São aqueles mesmos ativos e passivos que estão registrados lá no balanço de pagamentos, mas lá é o fluxo, aqui é o estoque. Uma foto da nossa posição internacional de investimentos no período mais recente, no momento em que eu estou realizando essa gravação, que é agosto de 2024, esse dado é do Banco Central do Brasil. Então, qual é a posição líquida do Brasil? Nós temos pouco mais de 1 trilhão de dólares em ativos e 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em passivos. Então, a posição líquida é negativa, mais passivos do que ativos, em cerca de 786 bilhões. Quando nós olhamos para a estrutura ativa, nós temos aqui o ativo de reservas internacionais do Banco Central, 370 bilhões arredondando, e o investimento direto no exterior, empresas brasileiras que têm propriedade no exterior, da qual a parte do controle acionário é de 465 bilhões de dólares e a parte de empréstimos intercompanhia 72 bilhões de dólares. Também há 72 bilhões de dólares, 73 quase, arredondando de investimentos em carteira, e nós podemos ver o quanto disso representa ações, o quanto representa títulos de dívida, e os demais itens aqui, como moedas e depósitos. Os depósitos à vista de residentes, empresas, pessoas físicas e jurídicas no exterior. Quando nós olhamos o lado passivo, também a conta de investimento direto é a maior, com a diferença que se nós temos 466 bilhões em capital fora do controle acionário, a participação de capital aqui é 816. O total do investimento direto brasileiro exterior é 519 e o total de investimento direto no Brasil, praticamente o dobro, é 1 trilhão de reais. Só que aqui dividido entre 816 de capital e 261 são empréstimos intercompanhia, que lembrando antes, eu comentava que no passado isso seria uma dívida, seria um empréstimo bancário normal e agora é registrado como empréstimo intercompanhias. No mercado acionário, nós temos 262 bilhões em passivos de dólares, 199 negociadas dentro do Brasil e 63 bilhões de empresas brasileiras que emitiram ações, especialmente nos Estados Unidos, e não residentes são proprietários. Títulos de dívida, 207 bilhões e aqueles que são negociados no mercado doméstico, a maioria, por exemplo, a dívida pública, 118 bilhões, e os negociados no mercado internacional, títulos privados, títulos públicos, 88 bilhões são os destaques aqui para vocês. Algumas características do sistema financeiro internacional, pegando os dados mais recentes compilados pelo Fundo Monetário Internacional, junto os dados de todos os países, que reportam para o FMI. Então, anualmente, em julho, sai o External Sector Report, o mais recente de 2024. E aqui nós vamos observar para 4 anos, 2021, 2022, 2023, e a projeção para 2024, do resultado em conta corrente aqui dos países de alta renda. Nós vemos algumas economias que vocês vão ter que acreditar no que eu estou dizendo, porque os dados são só de 4 anos, mas eu posso dizer que na série histórica de longo prazo são países estruturalmente superavitários em conta corrente. Nós temos a Alemanha, nós temos o Japão. A Alemanha o mais superavitário aqui. E países que são estruturalmente deficitários, desde aí do final dos anos 60, começo dos anos 70, a economia dos Estados Unidos é estruturalmente deficitária, com déficits que se aproximam de 1 trilhão de dólares por ano nesse período recente. Então, primeiro nós temos o valor corrente disso, os dados a preços atuais de cada ano, em bilhões de dólares, aqui como percentual do PIB global, para ter uma comparação, e aqui a estimativa que se utiliza mais para comparar os países é o déficit de cada país como proporção do seu próprio PIB.
Então nós vemos que a Alemanha tem superávites expressivos, né, que podem chegar a 7 ou mais por cento do PIB, a Alemanha também, acima de 3, quase 4% do PIB. Os Estados Unidos têm déficits que, com proporção do seu PIB, equivalem a 3 ou 3, ao redor de 3, 4% do PIB. E nós temos aqui, com proporção do PIB mundial, né, quase que 1% do PIB mundial. Entre as principais nações emergentes em desenvolvimento, estou destacando 2 casos, um país que normalmente tem déficits, que é o Brasil. Então tem déficits que estão aí da ordem de 2% do PIB, 1% do PIB. Agora, como vocês viram, no dado acumulado até agosto já está em 2,1%. Então provavelmente vai superar a estimativa do FMI. E a China, que tem superávites atualmente, entre 1% e 2% do seu PIB. A China já chegou a ter, em determinados momentos, mais de 10% de superávit. Mais adiante, ainda nesse tópico, nós vamos mostrar para vocês, analiticamente, que países que têm déficits estruturais na conta corrente acumulam mais passivos do que ativos. E, portanto, sua posição líquida de investimento, que é aquele dado de estoque, é negativa. Já países que têm superávites em conta corrente acumulam mais ativos do que passivos e são estruturalmente credores, né, com uma posição internacional de investimento positiva. Vamos ver isso logo na sequência. Antes, mostrando os principais países em termos, numa perspectiva aí dos últimos 24 anos, com projeções até 2029, em termos de déficits, em termos de superávit. Então, na ponta dos países em superávit em conta corrente, Japão, países exportadores de petróleo, Alemanha, China, e dentre os países deficitários, os Estados Unidos, aquele que apresenta os maiores déficits, sempre com proporção do PIB global. Aqui nós vemos a posição internacional de investimento. Lembre, contas externas, tem o balanço de pagamentos, que nós enfatizamos o déficit em conta corrente. E tem a posição internacional de investimentos, que são os ativos e passivos. Lembram que a Alemanha é estruturalmente superavitária em conta corrente? Pois bem, ela tem o segundo maior resultado positivo no mundo em termos de superávit, ou melhor dizendo, posição internacional de investimento líquida positiva ou credora, 3,3 trilhões de dólares. O Japão, 3,1 a Alemanha. Como proporção dos respectivos PIBs, fica pouco assim, ao redor de 70% para a Alemanha e de 80% para o Japão. Qual é o país mais, entre aspas, endividado do mundo? Porque na sua dívida tem instrumentos de capital, Estados Unidos, com uma posição líquida negativa de 20 trilhões de dólares no ano de 2023. Essa posição líquida significa que tem muito dinheiro lá, mas, né, ou melhor, muitos ativos dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, mas muito mais ativos do resto do mundo, passivos dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, numa proporção bastante elevada com relação ao PIB dos Estados Unidos. Né? Aqui nós vemos a evolução dessa posição internacional de investimento, uma vez mais, na parte de cima, com proporção do PIB global, os grandes credores líquidos, que são os países superavitários em conta corrente, Japão, Alemanha, China, os países exportadores de petróleo. Na parte de baixo nós temos os grandes devedores, onde o destaque é os Estados Unidos, esse vermelho mais escuro aqui, né, concentra a maior parte da posição passiva. Aqui é um gráfico mostrando a posição em 2023 e a variação. O que isso aqui está me mostrando? Os Estados Unidos em 2023 tem uma posição líquida de investimento negativa da ordem de 90% do seu PIB, e ela cresceu, né, no último ano, a variação em 2023, cresceu em cerca de 10 pontos percentuais do PIB dos Estados Unidos. Então estava lá em 80%, foi para 90%. O Brasil tem uma posição negativa aqui, cresceu nesse período recente. Então são, do lado, nesse quadrante aqui estão os países deficitários, aqui estão os países superavitários. O maior, com proporção dos respectivos PIBs, não do PIB mundial, é a Noruega, né, por conta do petróleo. Mas aqui nós temos Japão, Alemanha, Rússia, China, né, que tem um volume expressivo. O FMI analisa a situação das contas externas, da taxa de câmbio, analisa a situação dos níveis das reservas frente aos níveis de dívida e resume isso numa análise na qual eles vão verificar ao longo do tempo quais são aqueles países que têm indicadores
muito mais fortes do que o necessário, digamos assim, do que seus fundamentos econômicos demandariam, aqueles que estão em linha e aqueles que têm fundamentos fracos. Então, nós vamos ver para o lado de baixo aqui, por exemplo, Argentina, Bélgica, Itália, Turquia, nesse momento, estão numa situação, né, importante de excesso de déficit em conta corrente, baixas reservas, taxa de câmbio desalinhada de alguma medida de equilíbrio de longo prazo, que nós não discutimos ainda, vamos discutir no ponto 3. Já o Brasil está num bloco de países, né, que está no verdinho, suas contas externas, sua taxa de câmbio, as reservas estão adequadas. Já aqui em cima, Espanha, Índia, México, Polônia, Malásia, Tailândia, Alemanha, Holanda, Suécia e Singapura estão numa situação muito confortável, com os resultados melhores do que os modelos do FMI sugerem como o necessário. Então isso aqui, no fundo, é para dizer que as informações das contas externas nos ajudam com análise e com informações para a conjuntura econômica, né, para entender se a situação de uma economia é mais preocupante ou não sob certos parâmetros. Aqui um outro dado interessante, o fato de que os países emissores de moedas reservas internacionalmente, especialmente os Estados Unidos, como nós vimos no tópico 1 da disciplina, né, o mundo acumula sua riqueza em dólares, mais de 60% em geral, de distintas modalidades, ativos de reserva, ações, empréstimos internacionais, eles são realizados em contratos em dólar estadunidense. Então, o mundo usa o dólar. Como o mundo usa o dólar, e nos Estados Unidos os contratos internacionais são em dólares, a economia dos Estados Unidos não precisa acumular euros, ouro, etc. Né? Então, as reservas como proporção do PIB, as reservas internacionais no Fed como proporção do PIB, estão aí abaixo de 3%. A área do euro acontece algo muito parecido, né? Tem níveis até um pouco maiores, mas está aí na faixa de 8%, tem tido um aumento nas reservas em ouro, mas os países que conseguem realizar contratos internacionais nas suas moedas usam menos reservas. Alguns desses países acumulam enormes quantidades de reservas por N razões, porque são estruturalmente superavitários em conta corrente, como o Japão, né? Não que necessitem dessas reservas por não conseguir emitir dívida na sua moeda. Já os países emergentes em desenvolvimento mantêm níveis como proporção dos respectivos PIBs muito mais elevados. O Brasil, 16% do PIB, China, 20%, a Argentina hoje está numa situação desconfortável baixa de 13,5%, mas Índia, 17%, Indonésia, 10% e por aí vai. Alguns países, a Arábia Saudita, mais de 40%, tem níveis bastante elevados de reserva, alguns deles, inclusive, acima daquilo que o FMI entende como necessário. O Brasil tem um nível de reservas 30% acima daquilo que o modelo do FMI sugere. A China, 12%, a Índia, 9%, a China, por sua vez, tem 70% menos do que deveria ter. Eu não vou entrar em detalhes, mas nesse relatório internacional do FMI, há toda uma descrição detalhada da situação das contas externas brasileiras e uma base analítica, como se fosse uma análise de uma auditoria. Portanto, finalizando a primeira parte da nossa discussão de balanço de pagamentos, o balanço de pagamentos é fundamental porque ela nos gera informações para que o setor privado e o setor público tomem decisões. Eu vou investir num país como o Brasil, será que eu vou ter dólares na hora que eu quiser sair? Então, eu preciso olhar para as contas externas. Será que tal política econômica está correta ou não está correta? Eu olho também para as contas externas, né, para saber, para tirar febre, digamos, daquela economia. Então, os dados que vêm dali são absolutamente importantes para comparações, especialmente para comparações internacionais. Se eu vou dar grau de investimento para aquele país ou não, se aquela economia tem o potencial de ter uma crise financeira ou não. Na sequência, nós vamos aprofundar a discussão do balanço de pagamentos.